Muito bem-vindo. A partir de hoje iremos começar uma série de 12 quintas-feiras a respeito do livro de Daniel, e você é o nosso convidado. Ao começarmos, nós queremos fazer mais uma oração. Se você puder, assim como você está, eu queria orar com você pedindo uma bênção para o estudo. Amado Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Muito obrigado por morarmos, por vivermos num país onde existe liberdade religiosa, por podermos abrir nossos templos, nossas igrejas, adorarmos o teu nome e estudarmos a tua palavra sem impedimentos. Muito obrigado porque nessa noite o teu Espírito Santo nos trouxe a esse templo. Aqui estão teus filhos, tuas filhas, para juntos estudarmos o teu livro sagrado mais uma vez. E a nossa oração é que o bom e santo Espírito seja o nosso professor mais uma vez, abrindo nossa mente para a compreensão da tua palavra e o nosso coração para a aceitação da mesma. Aqui viemos, Senhor Deus, com nossos sonhos, com nossos desejos, com nossas frustrações, com nossos medos, com nossos anseios, e queremos nessa hora colocar tudo diante do teu altar, para que a tua vontade seja feita em nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos então ao nosso primeiro tema desta série de quintas-feiras que estaremos juntos aqui, Esperança para o mundo em crise. E o primeiro tema, 2 poderes em conflito, como você já viu. Eu e você jamais imaginávamos viver o momento em que estamos vivendo, não é verdade? Quem aqui há 2, 3 anos atrás imaginou que nós passaríamos por uma crise de saúde mundial? Que o mundo enfrentaria uma pandemia? Quem imaginou isso? Pois essa pandemia trouxe um prejuízo que jamais será reparado. 6 milhões de vidas em nosso planeta. Se olharmos para o Brasil, 665 mil pessoas perderam suas vidas. E se olharmos para o nosso querido estado de Santa Catarina, mais de 21 mil pessoas foram sepultadas. Deixa eu fazer uma pergunta. Levante a mão nessa noite, quem nesse auditório perdeu alguém amado para a Covid-19? Levante sua mão. Você está vendo a realidade do mundo que a gente está vivendo? Quantas pessoas foram afetadas? Não bastasse essa crise sanitária, o mundo agora começa a viver uma crise bélica. A guerra da Rússia com a Ucrânia, onde civis, crianças, pessoas inocentes, nesse exato momento, estão perdendo suas vidas. Parece que as coisas estão fugindo ao controle. Aliado a tudo isso, vivemos uma época jamais imaginada de fake news, onde parece que a mentira torna-se verdade e a verdade torna-se mentira. Não bastasse isso, vivemos um clima hoje de grande corrupção, onde verbas públicas que são destinadas muitas vezes para salvar vidas são desviadas sem qualquer escrúpulo. Aqueles que estudaram um pouco de história, lembram-se de Heródoto, o pai da história. Inclusive foi ele quem inventou essa expressão, história. Ele é o criador do termo. E Heródoto, eu tenho em casa os 2 volumes que ele escreveu, e ele ensina que a história é cíclica, ou seja, de tempos em tempos os eventos se repetem. Numa linguagem mais moderna, chamaríamos isso de metanarrativas. As metanarrativas estão presentes no nosso cotidiano. O ciclo, ele acontece. E se formos para a Bíblia, nós vamos encontrar o homem mais sábio do mundo dizendo: não há nada novo debaixo do sol. As coisas se repetem. E parece que é verdade, porque essa situação que a gente está vivendo, ela já aconteceu. Essa crise
que o mundo enfrenta, por sentido, ela já aconteceu. E eu queria convidar você para nós viajarmos hoje na história e voltarmos 2.600 anos. Voltarmos lá para o tempo do profeta Daniel. Voltarmos para o período neobabilônico. Você sabe que existiram vários impérios que dominaram o mundo. Se formos para a Bíblia, o primeiro império que vai saltar aos nossos olhos é o Egito. Inclusive, o Egito foi responsável pela escravidão do povo de Deus, que durou 4 séculos. Depois veio a Assíria. A Assíria foi responsável não só por perseguir o povo de Deus, mas também por destruir 10 das 12 tribos. Isso lá no cativeiro assírio, 722 a.C. E uma vez que 10 tribos foram destruídas, o povo de Israel, que possuía 12 tribos, ficou apenas com 2, Judá e Benjamim. E a partir desse momento na história, o povo hebreu, o povo de Israel, agora é chamado de o povo judeu, por causa da tribo de Judá, que foi uma tribo remanescente. Acontece que Babilônia estava chegando ao apogeu mundial. Em 612 a.C., morreu Nabopolassar, e vem para o trono seu filho, Nabucodonosor. Já ouviu essa expressão? Certamente, né? Repita comigo. Nabucodonosor. Bonito nome? Põe no seu filho quando nascer. Nabucodonosor. E esse rei de Babilônia, no ano 605, ele começa uma grande invasão à cidade de Jerusalém. Daniel 1, assim abrimos a nossa série. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. 3º ano do reinado de Jeoaquim, exatamente 605 a.C. Agora nós temos 2 reis. De um lado você tem Nabucodonosor, rei da Babilônia, na cidade de Babilônia. Se quisermos encontrar essa cidade hoje, nós temos que ir para o lado da Síria, ali naquela região. Do outro lado, a cidade de Jerusalém, rei Jeoaquim, rei de Judá, porque agora Judá e Benjamim eram as últimas tribos que restaram. É claro que o povo de Deus não seria completamente dizimado, porque seria da tribo de Judá que o Messias viria, então Deus preservaria de alguma forma o seu povo. Nós temos então no livro de Daniel um grande conflito em andamento. De um lado, você tem a cidade de Jerusalém, do outro lado a cidade de Babilônia. Interessante que essas 2 cidades, na Bíblia, elas se tornam representativas do povo de Deus e dos inimigos do povo de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. E agora, no capítulo 12, verso 7 de Apocalipse, nós vamos dar mais um passo no nosso estudo e entender que esse grande conflito que estava acontecendo em Babilônia, ele de fato não tem sua origem em Babilônia. Ele é tão antigo quanto o nosso planeta e até mais antigo. É o que vamos entender agora. Em Apocalipse 12, 7, João escreveu assim: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Quem é Miguel no Apocalipse? Jesus. Quem é o dragão? Satanás. Então é uma batalha entre Cristo e Satanás. Versículo 9. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, fui atirado para onde? Mas justo no nosso planeta? Justo para cá? Sim, ele foi atirado para a terra. E com ele quem? Os seus anjos. Se você estudar Apocalipse capítulo 12, versículo 7, versículo 3, você vai entender que quando Lúcifer, o anjo de luz, que é Satanás, foi expulso do céu, ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos de Deus a se rebelarem com ele. Não sabemos quantos anjos Deus tem? Sabemos que são milhões e milhões e milhares e milhares, pois 1/3 desta quantidade de anjos se rebelou com Lúcifer, e hoje nós os chamamos demônios. Aonde estão esses demônios? Estão no planeta Terra. E se você ignora essa verdade, a sua cosmovisão
está deficitária. E uma das estratégias mais sutis de Satanás é disseminar para os habitantes do planeta de que ele mesmo não existe. De que não existe um mundo espiritual. Do que o que existe é o palpável, o real, o agora. Não, não se engane. Eu e você habitamos num planeta que foi criado por um Deus, mas esse planeta saiu fora de controle. Por quê? Porque esse anjo que foi expulso do céu, porque o orgulho nasceu em seu coração, e os profetas Isaías e Ezequiel vão falar sobre isso, eles vão dizer que esse anjo foi expulso do céu porque ele quis estabelecer o seu trono acima do trono do Altíssimo. Olha o que diz Isaías: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Isaías também diz: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, serei semelhante ao Altíssimo. Então, a criatura quis ser maior que o Criador. E aqui nós temos um flagrante contraste entre o caráter de Deus e o de Satanás. Porque enquanto Satanás quis ser maior do que Deus, quis estabelecer o seu trono acima do trono de Deus, Deus se fez homem e veio habitar entre nós. Enquanto o diabo quis subir, o Deus desceu, se fez um de nós. O João diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí está o contraste entre o Criador e a criatura que se rebelou. Mas essa rebelião que começou no céu, que nasceu no coração de um ser criado mais perfeito, de forma inexplicável e ilógica, o pecado surge no céu. Satanás é expulso. O Apocalipse diz que ele vem para a terra, e aqui na terra ele vai tentar fazer vítima o primeiro casal que Deus havia criado, Adão e Eva. Então você conhece Gênesis 3. Aí está a história da queda da humanidade. A serpente ludibria Eva, depois ela come o fruto, leva para Adão, eles participam do fruto proibido, e uma vez consumado o pecado, eles são expulsos do paraíso. E esse planeta belo como era, que foi criado por Deus, para que o homem e a mulher governassem, agora foi para as mãos de Satanás. É por isso que Jesus falou que Lúcifer é o príncipe desse mundo, por usurpação. O controle que foi dado a Adão e Eva pelo pecado passou a Satanás. E o livro de Daniel descreve como que esse controle voltará às mãos originais de Deus e o inimigo será destruído. Mas você pergunta: mas pastor, espera aí, por que então que Deus não destruiu esse anjo ainda lá no céu? Por que que ele teve que vir aqui para a terra? Por que que as mazelas que nós vivenciamos hoje é resultado desse conflito? Bom, são perguntas que eu não vou responder hoje, mas nós iremos respondê-las ao longo dessa série. Isso vai ficar claro para você. E a partir desse momento da queda, você tem a humanidade dividida entre dois grupos. De um lado, você tem os descendentes de Caim, aquele que matou seu irmão Abel. Agora, os termos filhas dos homens falam da descendência de Caim, e esses descendentes, sempre rebeldes contra Deus, um dia terão a ideia de construir uma torre para escapar de um possível novo dilúvio. E esta torre de Babel vai dar origem à cidade de Babilônia. Então aqui está Babilônia no livro de Gênesis. Por outro lado, os descendentes de Sete, terceiro filho de Adão, eles agora vão seguir os ensinos do pai Adão. E nesta linhagem você tem o rei e sacerdote Melquisedeque. E ele é rei de Salém, e da palavra hebraica Salém vem Jerusalém. Então, do Gênesis ao Apocalipse, você tem Jerusalém e Babilônia, sede do povo de Deus, sede dos inimigos de Deus. E quando chegamos então ao livro de Daniel, parece que o mal está vencendo, porque Babilônia escraviza Jerusalém.
E de acordo com o versículo 2 do capítulo 1 de Daniel, nessa escravidão, o Senhor foi quem entregou nas mãos a Jeoaquim e ao povo judeu, nas mãos do rei Nabucodonosor. Interessante que nada foge ao controle de Deus. E a Bíblia diz que foi Deus quem entregou-os para o cativeiro. Por quê? Porque Deus queria corrigir seu povo, Deus queria ensinar seu povo, Deus queria que eles abandonassem o pecado. E sabe que Deus muitas vezes faz o mesmo comigo e com você? Ele permite certas provas, Ele permite certas dificuldades, para a gente aprender também a olhar para cima. E para não achar que tudo que existe é apenas a vida que eu tenho, sem estar cônscio de uma realidade superior, de uma vida eterna que aguarda a todos nós. Por isso, meus amigos, a palavra de Deus diz que Deus entregou, Deus permitiu que isso acontecesse. E Nabucodonosor então levou para a Babilônia alguns príncipes. Hoje o mundo está conhecedor do quarteto fantástico. O que tem de fantástico nesse quarteto? É tudo uma ilusão do universo Marvel. Você quer conhecer o verdadeiro quarteto fantástico? Está aqui, ó. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esse é o verdadeiro quarteto fantástico. Nada tem a ver com esse universo de Marvel. Eu estou falando do universo real. Não é de um universo paralelo, é da vida real. E esses 4 jovens foram para a Babilônia ainda na adolescência. E quando chegaram em Babilônia, eles foram imergidos numa cultura politeísta. Eles que eram jovens monoteístas, seguidores da religião judaica, seguidores do único Deus verdadeiro, agora vão enfrentar dilemas lá em Babilônia. E Nabucodonosor vai então submeter esses jovens a pelo menos 3 testes. E eu queria estudar com vocês agora, rapidamente, esses 3 testes. Primeiro teste, a pressão cultural que esses jovens começaram a sofrer em Babilônia. Bom, o texto diz assim para nós: disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse o quê? A cultura e a língua dos caldeus. Aqui estava a pressão cultural. Vocês devem aprender a nossa cultura. Vocês estão acostumados apenas com um único Deus? Agora vocês terão centenas deles. E em Babilônia, cada Deus recebia um número. E o Deus 600 era o Deus Marduk, o principal Deus babilônico. Lá em Babilônia, havia o seu principal templo, o templo de Exagila. Esse era o templo de Marduk. E quando Nabucodonosor destrói o santuário lá em Jerusalém, na terceira invasão, em 586, ele vai trazer os utensílios sagrados que os judeus usavam no templo para os serviços dos rituais, para os serviços de purificação. Ele vai trazer as bacias, as bandejas, a prata, o ouro, e vai colocar lá no templo de Marduk. Guarda essa informação. Nabucodonosor saqueou o templo, trouxe mais de 35.000 utensílios de ouro e prata, colocou no templo do deus Marduk, mas não fez nada com isso, nada com eles. Guarda essa informação, porque ela será útil em mais 3 semanas. Agora, vocês vão servir ao Deus que vocês quiserem. Temos vários. Mas não era esse só o problema de Babilônia. A cultura de Babilônia era uma cultura permissiva, sexual. E nesses 753 templos que haviam em Babilônia, haviam rituais culticos baseados no sexo. Para você ter uma ideia, uma jovem virgem em Babilônia, quando ela atingia certa idade, ela deveria se dirigir a um destes templos e lá ficar à disposição dos adoradores que viessem ao templo.
e ela perderia sua virgindade com um completo desconhecido em homenagem aos deuses que eles adoravam. Você consegue imaginar a cabeça de uma garota em Babilônia? Aí tem um agravante. Você sabe que nem todas as meninas eram belas. E aquelas que não eram tão belas, dia após dia tinham que ir ao templo, até que elas fossem escolhidas. E se não bastasse ter que perder a virgindade com um completo desconhecido, você passava pela humilhação de em vários dias não ser selecionada. Essa era a cultura de Babilônia. Esses jovens foram tentados no aspecto sexual, no aspecto de tudo que você pensar, como os jovens de hoje são. E sabe que esses 3 testes que esse quarteto fantástico passou em Babilônia estão presentes na sociedade hoje. E eu cumprimentei alguns jovens na entrada hoje aqui da igreja. Temos vários jovens conosco hoje. Sabe que você também sofre essa pressão? Porque hoje, para a sociedade aí fora, primeiro, ser virgem é caretice. E se motiva as pessoas a perderem sua virgindade. Essa é a pressão que o diabo oferece em nossa sociedade. Jovem, o maior presente que você pode oferecer para a sua esposa, e você, moça, para o seu esposo, é subir um dia num altar, virgem, se guardar para a pessoa que você ama e se entregar somente a ela. Esse é o maior presente. Porque a sociedade que ensina sexo premarital, ela não mostra para você os problemas psicológicos que podem acontecer quando você reúne vários parceiros. Ela não fala de uma gravidez precoce, não fala de um possível aborto, não. Só se mostra o lado bonito da coisa, se é que existe um lado bonito nisso. Mas não se fala das consequências, pois Deus nos criou para uma relação monogâmica, para o sexo dentro de um casamento, apenas isso e não fora disso. Os jovens enfrentaram pressão, você também enfrenta, mas eles venceram porque eles tinham um segredo, e você vai descobrir hoje qual é esse segredo.